segunda aula sobre Heráclito, né? Heráclito é um filósofo pré-socrático que nós estamos estudando desde a semana passada. Estamos tentando aqui analisar o seu pensamento, né? Ele é o primeiro filósofo de muitos que nós vamos estudar até o final do terceiro ano, né? Eu costumo dizer que com o Heráclito realmente começam as aulas de filosofia. Até agora nós fizemos apenas uma introdução à filosofia. Agora não, agora a gente está analisando um filósofo em específico e tentando aprender com ele a maneira adequada de contemplar a realidade que está ao nosso redor, de entender melhor as coisas, de compreender melhor a natureza que está ao nosso redor, não é isso? E nós vimos já nas aulas passadas que o Heráclito é um filósofo pré-socrático, então ele está dentro daquele grupo dos primeiros filósofos, ou seja, dos pensadores que criaram a filosofia. Se não fossem os pré-socráticos, não existiria filosofia, caramba. Né? E nós vimos também que o papel dos filósofos pré-socráticos é um papel que se expressa através de uma tarefa bem árdua. Os pré-socráticos são aqueles que usam a inteligência para contemplar a natureza e meditar sobre ela, para tentar descobrir coisas que um homem comum não observaria, não conseguiria descobrir. Em outras palavras, numa linguagem mais filosófica, nós falamos que a finalidade dos filósofos pré-socráticos é contemplar e nos explicar o logos da physis. Lembram disso? A ordem interna da natureza. O trabalho do filósofo é captar a verdade absoluta, o princípio que está regendo toda a realidade, que está regendo toda a natureza. A natureza ela não flui por acaso. Ela não flui por acaso. Somente um doido diz isso. Né? Os cientificistas malucos aí do mundo de hoje, eles falam isso. Tudo é acaso. Pô, não é possível. O cara não está enxergando um palmo à frente. A vida dele já não é uma desordem. Tudo tem ordem. Basta você olhar para a natureza, caramba. Entendeu? Então não tem como duvidar disso. O que vai acontecer é que cada pré-socrático vai nos explicar um aspecto diferente dessa ordem. E nós estamos, nesse momento, estudando os aspectos percebidos pelo Heráclito. E aí, o que nós fizemos na aula passada? Nós aqui explicamos dois conceitos importantíssimos de Heráclito. Dois conceitos importantíssimos. O conceito de devir e o conceito de harmonia dos contrários. O que nos diz esses conceitos? Esses conceitos nos dizem o seguinte, que o Heráclito percebeu que o logos que determina a natureza, que determina a physis, ou seja, a ordem interna da natureza é o devir e a harmonia dos contrários. O que é o devir? Só para a gente lembrar a aula passada. O devir é a constante mudança, a constante transformação. Então, qual foi a conclusão que o Heráclito chegou? A conclusão que ele chegou foi que a natureza está em constante transformação. Ele está falando, obviamente, da natureza material, das coisas materiais, é óbvio. Então, não tem como duvidar desse princípio. Tudo que existe está em devir. Tudo que existe está em mudança. Tudo que existe está em constante transformação. Não é isso? Não tem como duvidar disso daí. Tudo que você olha na natureza está se transformando, está em devir. E nós vimos também que essa mudança estabelecida na natureza é sempre uma mudança também que mantém um certo equilíbrio, uma certa harmonia, que é um equilíbrio entre dois polos contrários. Lembram disso? Nós vimos que tudo que é vivo um dia morre, não é isso? Que tudo que é luz um dia é superado pela escuridão, que toda escuridão é superada pela luz, toda paz é superada pela guerra, toda guerra é superada pela paz, e assim caminha a realidade. Todo bem é superado por um mal, todo mal é superado por um bem. Assim é a realidade. Assim é a natureza das coisas. Tudo que existe flui através desse equilíbrio, dessa harmonia dos contrários. Ó. Vocês estão compreendendo? Então, o Heráclito ele descobriu um princípio da natureza. Só que olha que interessante. Olha que interessante. Desde que o homem sabe disso. O Heráclito é só o primeiro a explicar isso filosoficamente.
Mas olha que impressionante. Se você analisar culturas milenares, até anteriores à filosofia, culturas religiosas, por exemplo, você vai perceber que alguns mitos e símbolos das religiões muito antigas já tinham percebido esse logos da physis. A diferença é que agora Heráclito está nos explicando filosoficamente. Percebe a questão? Então é por isso que eu costumo falar para os meus alunos. Você não consegue entender a realidade da maneira mais adequada se você se apoiar apenas em um saber. Igual hoje está na moda. Eu só acredito naquilo que a ciência diz. Ah, meu filho, então você é um imbecil, pô. A ciência vai te dar um aspecto do logos da physis, mas não vai te dar todos os aspectos. É interessante você olhar pela ciência? É. Mas é interessante também olhar pela filosofia, pela arte, pela religião, pela matemática, pela linguagem. É óbvio. Quanto maior em maior quantidade forem os ângulos que você observa o logos da physis, da natureza, mais você consegue entender a natureza. Percebe a questão? Então, olha só que doideira. Outras culturas milenares anteriores à filosofia já tinham percebido que tudo é devir e tudo é harmonia dos contrários. O que Heráclito fez foi nos explicar de forma filosófica. E tudo que Heráclito está nos dizendo não pode ser contradito por nenhum outro saber. Se um cientista pegar e falar assim, Heráclito está errado, cara, olha, possivelmente quem está errado é o cientista. Deixa eu analisar sua teoria científica aqui, meu filho. Por quê? Porque isso que Heráclito percebeu é um princípio. Se é princípio, não pode ser contradito de maneira alguma. Um princípio é uma verdade absoluta percebida pelo filósofo. Percebem o que eu estou dizendo? Então vamos olhar um pouquinho para a tradição. Olha só que doideira. Existem tradições religiosas que já tinham percebido a mesma coisa que Heráclito tinha percebido. Quer ver? Vamos pegar aqui um símbolo de uma religião qualquer. Ó. Uma religião oriental, taoísmo. Não sei se vocês já ouviram falar. Taoísmo. É uma tradição religiosa milenar muito anterior à filosofia. Muito mais antigo. Cara, existe um símbolo do taoísmo que é a filosofia de Heráclito inteira. O símbolo, não sei se vocês já viram, é o símbolo do Yin Yang. Eu sou um idiota em coisas virtuais, eu não domino a tecnologia. Se eu dominasse, já teria baixado a figura para colocar para vocês agora. Mas todo mundo acho que conhece essa figura. Forcem a imaginação para vocês tentarem aí construir essa imagem. Esse símbolo do taoísmo, o Yin Yang, não sei se vocês conhecem, é um símbolo assim, ó, é um símbolo circular, dividido exatamente ao meio, só que não por uma linha reta, mas sim por uma linha sinuosa. Ó, então é um círculo dividido exatamente ao meio por uma linha sinuosa. De um lado é branco, de outro lado é preto. E dentro do lado branco tem uma bolinha preta e dentro do lado preto tem uma bolinha branca. Por favor, me respondam no bate-papo. Vocês já ouviram esse símbolo? Já viram esse símbolo? Sim? Beleza, que bom que todo mundo conhece. É um símbolo conhecido. Esse é o símbolo do Yin Yang. Olha que interessante. O símbolo do Yin Yang não é apenas um símbolo bonito para você fazer tatuagem e escrever, oh, a vida é bela, sei lá. Ou então escrever, ai, adoro o mundo. Ou então escrever resiliência, paciência. Não, filho. Esse símbolo não é bonito apenas para você fazer tatuagem. Ou para comprar e colocar num cordão ou num anel. Né? Esse símbolo é muito mais rico do que você imagina. Olha que coisa impressionante. A filosofia de Heráclito inteira está nesse símbolo. Está sintetizada nesse símbolo. A filosofia do Heráclito inteira está sintetizada no mero símbolo. Só que a religião explica a mesma coisa que Heráclito explicou, não pela filosofia, não pela linguagem filosófica, não pela razão, mas explica pelo símbolo ou pelos mitos. Então vamos ver se realmente a filosofia do Heráclito inteira está nesse símbolo. Vamos meditar sobre esse símbolo. Olha como é que a filosofia vai te fazendo mais inteligente para você percebendo melhor as coisas.
Primeira característica do símbolo. O símbolo é circular, cara. Ó, o símbolo não é retangular. Ele é circular. E ele não é circular à toa. Ele não é circular à toa. Ele é circular por alguma finalidade. Por alguma finalidade. Perceba uma figura retangular primeiro. Uma figura retangular é assim, ó. É assim. Chama retangular porque os ângulos são retos, são de 90 graus. Retangular, angular, reto. Né? Quando você imagina uma figura retangular, aquilo te passa uma primeira impressão de algo mais estático. De algo mais estático. Imagina você empurrando um objeto retangular. O objeto retangular tem muito atrito com a superfície. Então ele é mais difícil de ser movido. Ó. Agora imagine um objeto circular. Cara, o objeto circular, ele nos traz a impressão de movimento. Ó, quando foi que o homem começou a se movimentar com maior velocidade na superfície? Quando ele criou a roda, caramba. Quando ele descobriu a roda. Por quê? Porque o círculo, ó, nos traz a impressão de movimento. Se empurrar um objeto circular, ele rola com facilidade. Ele tem menos atrito com a superfície. Olha que coisa fantástica. Então, o símbolo do taoísmo Yin Yang, ele não é circular à toa. Ele é circular porque ele quer trazer a impressão de movimento, que é o que justamente o conceito filosófico de devir de Heráclito nos diz. O que o devir do Heráclito nos diz? Tudo se movimenta, tudo se transforma. Percebe a questão? Então, essa primeira impressão que nós temos dessa figura, desse símbolo, que é o círculo, nos traz a sensação de movimento. Já está simbolizado mais ou menos ali o devir de Heráclito. Estão percebendo a questão? Ó, um outro aspecto do círculo. O círculo sempre tem o seu início se encontrando com o seu fim. O início e o fim estão colados, trazendo também a noção de vida e morte, de início, morte e recomeço, de uma espécie de ciclo vicioso, de eterno retorno. Percebem a questão? Então, olha como é que esse símbolo é rico. A gente só está analisando a forma dele, que é circular. O formato dele, que é circular. Está dando para entender isso? Então, o primeiro aspecto desse símbolo já nos traz a noção de devir. De devir. Agora, olha que impressionante. Quando você começa a analisar o que está dentro do círculo, a filosofia de Heráclito vai aparecendo ainda mais. O círculo está dividido de maneira igual. Há uma linha no centro, dividindo o círculo exatamente ao meio. Cara, se o círculo está dividido exatamente ao meio, então traz uma noção de equilíbrio, de harmonia. Os dois lados têm o mesmo tamanho, os dois lados têm o mesmo peso. Então há ali um equilíbrio. Equilíbrio nos traz a noção na filosofia de Heráclito de harmonia. Harmonia é equilíbrio. Além de harmonia, também simbolizar beleza. Estão entendendo a questão? Isso é algo harmônico. Harmônico. Pode perceber, cara, quando você anda pelas ruas, e você anda assim por uma rua que tem uma urbanização que não foi muito planejada, você percebe que tem arranha-céu, tem prédio caindo aos pedaços, tem casa antiga, casa nova, ao centro do Rio de Janeiro. Por que o centro do Rio de Janeiro nos traz aflição? Porque não tem harmonia, não tem equilíbrio. Então, equilíbrio também simboliza beleza. O que o Heráclito quer dizer é que a natureza, por ser harmônica, ela é bela. Ela é bela. Quando você contempla algo da natureza, ó, te dá paz. É bonito, é belo de se ver. Preenche, de alguma forma, o seu ser. Estão compreendendo? Então, o círculo dividido exatamente ao meio identifica harmonia. Identifica equilíbrio. Estão percebendo isso daí? Isso é muito importante. Outro detalhe. O círculo está dividido ao meio não por uma linha reta, mas por uma linha sinuosa. Por uma linha sinuosa. Por quê? Para mostrar que os dois lados são contrários. Ó. Um lado é branco, outro lado é preto. Então nós temos aí a harmonia dos contrários. Mas, professor, poderia ser uma linha reta. Teria harmonia e teria contrários. Por que então a linha é sinuosa? Simples.
para mostrar que, de alguma forma, o preto está querendo entrar no branco e o branco querendo entrar no preto. Mostrando o quê? Mostrando o jogo de influências mútuas que existe na natureza. Por que as coisas na natureza se transformam? Porque cada coisinha que tem na natureza é influenciado e influencia as outras coisas. Então, através do jogo mútuo de influências, as coisas vão se transformando. As coisas estão em devir porque a harmonia entre os contrários tem a ver com esse jogo mútuo de influências. Percebem a questão? Eu estou aqui dando aula para vocês, a minha imagem está me influenciando, o vento frio que está entrando pela minha varanda está me influenciando, a luz do sol que está entrando pela minha varanda está me influenciando. Então percebam que a realidade, a natureza, é um jogo mútuo de influências. E justamente por uma coisa influenciar umas às outras, é que você tem esse devir, essa transformação, esse jogo, esse equilíbrio entre contrários. Vocês estão percebendo? Isso é muito interessante. Olha que interessante, não tem como você se isolar do mundo. Ó, vou ficar aqui preso no meu quarto, trancado, e ninguém mais vai me influenciar. E eu não vou influenciar mais ninguém. Cara, não tem como. Você ir para um cantinho do universo e ficar lá sem influência. Sempre vai ter alguma coisa à sua companhia. Porque você sempre vai estar em um lugar, caramba. Então tudo influencia tudo. Percebe isso daí? E a última característica do símbolo, olha. Do lado branco tem uma bolinha preta, do lado preto tem uma bolinha branca. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, ó. Como uma coisa sempre se transforma no seu contrário, o seu contrário já tem que estar lá dentro de alguma maneira. Ó, para paz superar a guerra, tem que já ter um pouquinho de paz dentro da guerra. Para a guerra superar a paz, já tem que ter um pouquinho de guerra dentro da paz. Porque senão seria impossível uma coisa se transformar em outra. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu acabei de nascer, saí da barriga da minha mãe, estou novo. Já tem que ter a possibilidade de eu ficar velho dentro de mim. Porque senão eu nunca ficaria velho. Ó, eu sou um ser vivo, daqui a pouco eu vou morrer. Já tem que ter um pouquinho de morte em mim. Tem que ter a possibilidade de morte em mim. Senão eu nunca morreria. Então a bolinha branca no lado preto, a bolinha preta do lado branco, já simboliza isso. Uma coisa só se transforma no seu contrário porque o seu contrário, de algum modo, já está dentro de si. Já está dentro dele. Vocês estão entendendo isso daí? Entendeu? Então esse símbolo, olha só, esse símbolo milenar, antigo, cara, muito antigo. A filosofia do Heráclito inteira já está dentro dele. Percebe como a filosofia te deixa mais inteligente, olha? Porque agora você olha para um símbolo como esse, ou olha para a natureza, você começa a perceber que o negócio é mais complexo do que você imagina. E que é necessário você forçar a sua inteligência para compreender essas coisas. Infelizmente, as pessoas nos dias de hoje estão burras. Elas não exercitam mais a inteligência. Por quê? Porque falta filosofia. Nós estamos acostumados a receber o pacote tudo pronto. Ah, vou esperar a ciência criar uma teoria aí para eu aceitar calado o que ela diz. Não, meu filho. Você tem que entender o que a teoria científica disse. Você tem que forçar seu pensamento para você verificar as coisas. E a arma que você tem que faz isso muito bem é a filosofia. Ela te força a pensar sobre as coisas, olha. Entende? Ela te faz você ficar mais inteligente, olha. Para você enxergar melhor a natureza. E não aceitar as coisas apenas como crenças. Entendeu a questão? Isso é muito importante. Muito importante. Quer ver um outro símbolo? Ó? Vamos pegar agora símbolo milenar religioso, não. Vamos pegar agora da arte. Símbolo da arte. Existe um quadro moderno, né? Já bem mais para cá, bem depois dos pré-socráticos, séculos depois dos pré-socráticos. Esse quadro, se eu não me engano, é do século passado. Um quadro pintado, uma obra de arte pintada por um pintor chamado Escher. Eu esqueci a nacionalidade dele, desculpa. Infelizmente esqueci. O quadro dele é genial. Ele é simples e genial. Olha que quadro fantástico. O quadro dele, formato retangular. Tá? O quadro dele é muito simples. O quadro dele é um monte de pássaros desenhados. Só que todos os pássaros que estão no quadro são idênticos. Eles têm o mesmo formato. Eles são desenhados
geometricamente, de maneira perfeita e igual. Não é igual um pássaro da realidade, não, tá? É um pássaro desenhado assim, meio que geometricamente. E esses pássaros, eles estão dispostos no quadro da seguinte forma. Todos os pássaros estão parecendo que estão voando no quadro, estão saindo do ângulo inferior do quadro em direção ao ângulo superior do lado oposto do quadro. Perceberam? Os pássaros estão pintados nessa direção, ó, nessa direção. E eles são idênticos uns aos outros, não há diferença entre eles. E olha que interessante, os pássaros eles iniciam seu voo como pássaros brancos sobrevoando um fundo preto. E aí, quando chega na metade do quadro, eles passam a ser pássaros pretos sobrevoando um fundo branco. Perceberam o quadro? Pássaros brancos sobrevoando o fundo preto, pássaros negros sobrevoando o fundo branco. Né? A filosofia de Heráclito inteira está nesse quadro. A filosofia de Heráclito inteira está nesse quadro. Agora, é óbvio que se você não tem treinamento filosófico, você vai chegar numa exposição de obra de arte, vai olhar esse quadro e falar assim, não, tá simples, bobinho, tá, só isso. Agora, você só acha que é só isso porque você não treinou filosoficamente a sua inteligência. Tem que entender que ali tem um símbolo. E olha que interessante, a filosofia de Heráclito inteira está ali. Quando eu na faculdade não entendi o que Heráclito escrevia, porque faltava para mim meditação filosófica. Eu olhava para esses quadros e não entendia nada. Eu era burro. A filosofia vai aumentar a sua inteligência para perceber essas coisas. Esse quadro é belíssimo. Por quê? Primeiro são pássaros, cara. O que um pássaro simboliza? Os pássaros que voam, tá? O que um pássaro que voa simboliza? Ele simboliza leveza, movimento, ó. Ele é diferente das criaturas terrestres. Ó. As criaturas terrestres parecem que estão pregadas ao chão. O pássaro que voa, não, ele tem mais leveza. Ó. Ele parece que se movimenta melhor na realidade. Então isso já simboliza o devir. E eles se transformam da metade do quadro para lá, que representa a harmonia dos contrários. Ó. O Heráclito inteiro está nesse quadro. Vocês estão entendendo isso daí? Perceberam? Então, a arte, a religião, a matemática, a natureza, elas formam um conjunto de símbolos que, se você observar bem, você passa a conhecer melhor a realidade. Entenderam a questão? Então, para a gente passar para o próximo conceito de Heráclito, eu gostaria de saber de vocês. Vocês conseguiram compreender até aqui a aula? Por favor, me respondam. Beleza? Que bom que vocês estão entendendo. Que ótimo. Vamos passar adiante agora. A filosofia de Heráclito não termina por aí. Heráclito agora vai fazer o seguinte, ó. Ele vai olhar para a natureza e vai tentar descobrir na natureza algum elemento que seja primordial. Primordial. O que significa isso? Primo significa primeiro. Um elemento que seja primeiro, que seja princípio e que tenha criado toda a realidade e que esteja presente em toda a realidade. Se Heráclito estivesse na nossa cultura judaico-cristã, ele diria é Deus. Mas Heráclito é um dos primeiros filósofos. Ele está querendo achar um outro símbolo que pudesse funcionar como Deus, ó, que criou a realidade, que depositou ordem na realidade, que fez a realidade existir. E os filósofos pré-socráticos vão chamar esse princípio de arqué. De arqué. E o Heráclito, em cima de toda a sua filosofia que eu expliquei até agora, ele vai procurar na natureza qual seria essa arqué. Qual seria esse elemento originário, qual seria esse princípio que fez a realidade existir e que está a todo momento na realidade. E Heráclito, observando a natureza, descobriu qual arqué era essa. Heráclito vai dizer que a arqué é o fogo. O fogo. Galera, tem que prestar muita atenção aqui agora. Olha o que Heráclito está nos ensinando. O fogo é o princípio originário da natureza.
O fogo é uma espécie de divindade que criou a natureza e mantém a natureza existindo, segundo o devir e a harmonia dos contrários. O fogo é uma espécie de Deus que mantém a realidade existindo. Cuidado, Heráclito não está falando desse fogo que a gente vê no nosso dia a dia. O que ele está dizendo é que quando a gente olha esse fogo, uma labareda, por exemplo, uma chama, aquilo nos traz, na imaginação, a sensação de que existe uma divindade parecida com esse fogo da natureza e que rege toda a natureza. Galera, pelo amor de Deus, isso não é religião. Heráclito está chegando a essas conclusões usando apenas a razão. Apenas a razão. Parece papo de maluco para o indivíduo que está com a inteligência suja. Mas se você observar bem, o que o Heráclito está falando faz todo o sentido do mundo. Aliás, é por isso que a maior parte das religiões simbolizam seus deuses pelo fogo, pela luz. Percebe a questão? Por que o sol simboliza o astro-rei? Porque ele é uma bola de fogo, cara. Por que o leão é o rei da selva? Porque a sua juba parece uma labareda. Por que em várias mitologias tradicionais da religião, Deus aparece como um fogo, uma sarça ardente, uma labareda? Por isso. Então, o que Heráclito está percebendo filosoficamente, outras tradições já perceberam. Cara, até o senso comum sabe disso. É necessário procurar a luz no fim do túnel. Então, o fogo simboliza o princípio originário de toda a realidade, de toda a natureza. Percebe a questão? O fogo é a arqué de Heráclito. Então, para vocês entenderem isso, imaginem que a natureza inteira seja um plano onde tudo está presente e acontecendo, num jogo de influências mútuas. Heráclito vai dizer que existe um fogo por baixo, sustentando a natureza, sustentando a realidade. Esse fogo queima eternamente, mantendo a realidade em devir, mantendo a realidade em harmonia, mantendo a realidade nesse jogo mútuo de contrários. Percebe a questão? Para fazer uma analogia aqui, vocês entenderem o que eu estou falando. Todos vocês já viram uma água fervendo, cara. Você coloca a água no fogo, lá dentro de uma panela, a água está estática. Aí você liga o fogo. Na medida que a panela vai esquentando, a água começa a se mexer. Começa o devir. Começa, inclusive, a harmonia dos contrários. Ela sai de um estado e vai para um estado contrário. Do líquido para o gasoso. Olha que coisa fantástica. Então, o que o Heráclito percebeu é o seguinte: o fogo simboliza de maneira perfeita o devir e a harmonia dos contrários. Então, a arqué de Heráclito é o fogo. Isso já caiu no Enem, tá? A arqué para Heráclito é o fogo. Nossa, professor, mas isso é muito esquisito. Cara, olha, é esquisito no começo. Mas meditem sobre o fogo. Meditem sobre o fogo. Infelizmente, a geração de hoje não tem mais o costume de fazer fogueira, cara. Eu lembro da minha adolescência fazendo fogueira. A galera sentava em volta do fogo e ficava conversando. Cara, era muito legal. Isso rolava à noite, nas noites frias. Quem já fez isso vai confirmar o que eu vou dizer agora. Quando você está conversando com a galera, com os amigos, em volta do fogo, uma primeira coisa acontece. Olha só que interessante. Você conversa com seus amigos e você não consegue tirar o olhar do fogo. É impressionante. Você não conversa com seu amigo olhando para ele. Você não tira o olho do fogo, cara. Existe algo no fogo que nos atrai. Isso caracteriza uma divindade. A divindade atrai os homens, atrai a inteligência dos homens. Então é um aspecto simbólico aí que qualquer um pode perceber. O fogo atrai a nossa atenção. O fogo atrai a nossa atenção. Outra característica interessante do fogo, que o Heráclito percebeu com certeza. O fogo atrai a nossa atenção, mas o fogo ele é feito de uma materialidade esquisita. O fogo ele não tem uma substância material grosseira, ele é muito sutil. Você não pega o fogo. Mesmo que você não pudesse, mesmo que você não se queimasse com fogo, não dá para você pegar o fogo. Então logo você prende o fogo num lugar fechado, ele some. Então não dá para você pegar o fogo. Assim como o homem
no seu tamanho pequeno frente a um Deus, não consegue pegar Deus. Não consegue pegar uma divindade. Então tem algo de divino no fogo mesmo. Você não consegue pegar o fogo. O fogo ele é feito de uma matéria esquisitíssima. Uma matéria sutil. Não é assim? Ó, outra característica do fogo. Ó. Isso tudo é uma leitura simbólica que qualquer ser humano pode fazer. Não precisa nem de filosofia para isso. Só estou treinando a mente de vocês, a inteligência de vocês de modo filosófico. O fogo ele sempre sai do chão e procura o céu, ó, procura o alto. Exatamente uma característica de uma divindade. Ó. Ele procura coisas do alto. O fogo ele sempre está apontando para o céu. E apontar para o céu é um sinal de inteligência. Olha que legal. Outra característica, o fogo ilumina a escuridão. O sol, desculpa, é uma bola de fogo. Se não tem sol, você não enxerga nada, meu filho. Então é o fogo divino que ilumina as coisas para você entendê-las. A inteligência do homem nada mais é do que um reflexo da inteligência divina. A sua inteligência capta as coisas porque o fogo ilumina. Percebe a questão? Ó, já viu quando você está na escuridão? Dá um medo desgraçado. Todo ser humano tem medo de escuridão. Em níveis diferentes, mas tem. Por quê? Porque a sua inteligência precisa de uma luz que ilumina as coisas para você entendê-las. Ó. Eu lembro quando eu era mais moleque, na roça, quando a gente ia para a roça, a gente batia aposta entre os amigos. Tinha um campo gigantesco, né, na roça lá do meu tio, lá em Ubá, Minas, e tinha uma trave de futebol longe. A aposta era quem tinha coragem de ir lá sozinho, encostar a mão na trave e voltar. Eu lembro que eu ia, cara, mas eu ia com muito medo. Porque você não enxerga mais nada, cara. Tudo pode acontecer. Parece que você perde um pouco do controle da sua vida ali, ó. Você precisa de uma luz para te ajudar. Tanto é que você raciocina assim, caramba, eu ando aqui nesse campo de dia tranquilaço. Agora que está escuro eu tenho medo. Por quê? É o mesmo campo. Mas é porque não há nada iluminando para te ajudar. Ó. Percebe a questão? Então o fogo ele tem esse quê de divindade que ilumina a realidade para que o homem possa entendê-la. Percebe a questão? Então Heráclito não está escolhendo o fogo como arqué à toa. Ele percebeu que o fogo realmente tem uma característica própria e diferente das outras coisas. Percebe a questão? Ó, uma outra coisa muito interessante do fogo. Ó. O fogo, ele também simboliza de maneira perfeita o movimento. Ó. O fogo nunca está parado. Não tem como você parar o fogo. Os outros elementos você para. Você consegue parar a água no recipiente, a terra está parada, até o ar, cara, você prende. Agora, cara, o fogo não rola. O fogo sempre está em movimento. O movimento simboliza o devir. Ué, professor, mas e a harmonia dos contrários? Caramba, a harmonia dos contrários também está presente no fogo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando é que o fogo mais aparece? O fogo mais aparece quando está escuro. Olha que coisa belíssima. Quanto mais escuro estiver o dia, mais a luz do fogo aparece. Então a luz precisa da escuridão. Fazer fogueira de dia não tem graça, porque o fogo não aparece muito. Então a luz do fogo aparece mais na escuridão. Ó, harmonia entre contrários. Percebe a questão? Ó, outro jogo da harmonia dos contrários. Ó. O fogo vive pela morte do combustível. Você enfia lenha ali, a lenha vai morrendo para o fogo viver. Harmonia dos contrários. Ó. Harmonia dos contrários. Olha como é que o fogo representa também uma divindade. Quando a gente está conversando em volta da fogueira, o nosso olhar não sai da fogueira e você não sossega enquanto você não levanta para mexer no fogo. O fogo atrai tanto que você tem que ir lá mexer nele, cara. Só que quando você vai mexer nele, você fica ali mexendo só até um certo tempo. Porque como o fogo tem aquela força divina, aquilo esquenta pra caramba, você tem que se afastar de novo. Porque você não pode captar a divindade. É a mesma coisa que olhar para o sol. Você quer olhar para o sol, só olha um pouquinho. Daqui a pouco você fica cego. Porque a luz divina é muito forte para o homem. Se você brincar muito com fogo, você se queima. Olha que coisa bela. Outra coisa interessante, ó. O fogo não tem sombra. No entanto, o fogo produz a sombra das outras coisas.
É justamente o que a divindade faz. A divindade é a própria essência, ela é o que é. E é ela que traz ser para as coisas, traz a essência para as coisas. As coisas só existem porque ela quer, a divindade quer, o fogo quer. É a mesma analogia com a sombra. Vocês estão entendendo? Percebe como é que parece papo de maluco? Porque a gente não está acostumado a pensar nessas coisas. Um outro exemplo, ó, perto do fogo quente, longe do fogo frio. De novo, a harmonia dos contrários. Então, o que o Heráclito vai concluir? Vai concluir o seguinte: caramba, o fogo mantém a harmonia dos contrários e mantém o devir das coisas. O fogo é a raiz, o princípio originário de tudo. Então, a arqué de Heráclito é o fogo. Então, para efeito de organização na sua mente aí, meu amigo, é o seguinte: para Heráclito, que é um pré-socrático, a physis é material, o logos da physis é o devir e a harmonia dos contrários, e a arqué é o fogo. Deu para entender essa parada? Tá claro isso daí, galera? É um pouco complexo, mas dá para entender, diz o Fábio Portes. Então, diante disso, quero que vocês façam perguntas. Alguma dúvida ou algum comentário? Por favor, a hora é agora. Algum comentário? Alguma dúvida? Até agora eu não tenho. Beleza, Felipe. Os alunos que já entenderam e não têm dúvidas, podem ir se despedindo e saindo, tá ok? Quem tiver dúvidas ou qualquer pergunta, pode fazer. Passou, Felipe? Passa rápido. Valeu, Guilherme. Qualquer dúvida, pode perguntar. Vamos lá. A Alan pergunta: fiquei impressionado quando você disse sobre não tirarmos os olhos do fogo. É verdade. Porque é típico da divindade atrair a inteligência dos homens. Então, o fogo simboliza essa divindade porque ele nos atrai. Mas ao mesmo tempo que ele nos atrai, quando você chega muito perto, ele nos repele. Por quê? Porque o tamanho da divindade não pode ser abrigado pelo homem. Isso mostra o infinito, a infinita maioridade da divindade frente à menoridade do homem. Percebe, Alan? Isso é genial, né? Até aí tem contrários. Ele atrai ao mesmo tempo que repele. Ó. Assim como um Deus é. Entendeu? Professor, pergunta a Sofia, o logos da physis para o Heráclito é o devir? Sim, é o devir e a harmonia dos contrários. Tudo é regido pelo devir e pela harmonia dos contrários. Entendeu? Perfeito. É interessante que, se vocês buscarem mitos de tradições religiosas, geralmente o fogo está simbolizado ali como divindade. É algo que queima. Sei lá, o fogo do Espírito Santo, a sarça ardente, o leão, rei da selva, o sol, astro-rei, ó. Sempre uma analogia com o fogo. Isso é impressionante como está presente em todas as culturas e tradições. Então tem que ter algo de verdadeiro nisso. Né? Se tiverem mais alguma dúvida, a hora é agora. De nada, Alan. Valeu, meu amigo. Quem não tiver dúvidas pode ir saindo, tá? Não tem problema. Valeu, Breno. Um abraço. Obrigado, Davi. Bom final de semana para você também.
Professor, o que é arqué? Boa. Arqué é um princípio originário da natureza. Eu vou traduzir, tá? Eu acabei de definir para você numa linguagem filosófica. Arqué é uma espécie de coisa eterna, de algo eterno, ou seja, de algo que sempre existiu, e que foi justamente dessa arqué que a realidade foi surgindo. Entende a questão? É uma espécie de elemento divino, eterno, que deu origem a todas as coisas existentes. Porque raciocine comigo. As coisas existem. Isso é evidente. Ó. Você olha para o lado, você vê um monte de coisa existindo. Você existe. As coisas existem. Se as coisas existem, elas vieram de algum lugar. Elas vieram de algum lugar. Se você for buscando a causa da causa da causa da causa da causa da existência das coisas, uma hora você vai ter que chegar ao início. Esse início que deu origem a todas as coisas é aquilo que os filósofos pré-socráticos estão chamando de arqué. Para Heráclito, a arqué é esse fogo. Uma espécie de fogo eterno, uma espécie de fogo divino, que foi dali que as coisas foram sendo produzidas. Que as coisas deram seu início. E ao mesmo tempo, esse fogo, por ser eterno, ele nunca vai deixar de existir. Porque é ele que alimenta a realidade criada e mantém a realidade existindo. Percebe a questão? E tudo isso foi concluído por Heráclito, não de maneira religiosa. Ele chegou a essa conclusão usando apenas a inteligência. Apenas filosofando ele chegou a essa conclusão. Percebeu a questão? Deu para entender mais ou menos? Sim. Então, tá Então, já. mas, tipo, não é literalmente fogo, é literalmente o fogo que é a origem. Muito boa essa pergunta. Não pode ser literalmente esse fogo que a gente vê. Por quê? Se for esse fogo que a gente vê, então ele pode apagar. Mas uma divindade nunca se apaga. Ela é eterna. Então, esse fogo que a gente vê no nosso dia a dia, ele é apenas um símbolo que nos leva a compreender esse fogo divino. Entendeu? A gente desconfia que esse fogo divino existe graças à experiência que nós temos com esse fogo da natureza que está aí. Essa labareda que a gente faz quando a gente acende, né? Em cima de uma lenha, por exemplo, ou quando a gente acende uma fogueira. Quando a gente acende uma fogueira, e se a gente ficar contemplando aquela fogueira, a gente consegue imaginativamente perceber, né, que deve existir um fogo divino alimentando toda a realidade. Então, quando o Heráclito diz que a arqué é o fogo, é óbvio que ele não está falando desse fogo que a gente está vendo. Está falando de um fogo divino. Um fogo que nunca se apaga. Ele só usou a palavra fogo para simbolizar melhor para nós essa divindade. Porque quando a gente olha para o fogo da natureza, esse fogo que nós acendemos quando vamos fazer uma fogueira, nós conseguimos perceber que o fogo realmente tem uma estranheza nele. Ele é um material diferente dos outros. Ele tem um quê de divino. Percebe? Esse tipo de análise que eu acabei de fazer para você, para responder a sua pergunta, a gente chama de analogia. Por analogia, a gente sabe que deve existir um fogo divino que alimenta toda a natureza. Entendeu a questão? Sim. É mais ou menos isso. É difícil de explicar isso daí, cara. Né? A gente está tentando fazer o possível. Espero que você tenha conseguido entender, tá joia? Ah, ok. Obrigada, De professor. nada, minha querida. Valeu. Então, até Tchau, mais. professor. Fique com Pergunta? Deus. Fica com Deus. Vai lá. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.